Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom, né, gente, envolvermos este momento na Santíssima Trindade, nos sentirmos mergulhados no coração do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a nossa saudação só poderia ser aquela própria de depois de Pentecostes. A paz e a alegria do Espírito Santo estejam com todos nós que neste momento nos unimos num só coração para um momento de formação. Nós fizemos o nosso primeiro vídeo, um vídeo teste. Um segundo vídeo que vocês assistiram e partilharam sobre a essência do nosso chamado, a essência da nossa vocação. E agora estamos aqui com o nosso terceiro vídeo, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, pelo cumprimento da palavra de Deus, que é fiel às suas promessas a nós. O vídeo número 3, que é este que vocês estão assistindo hoje, quer chamar a atenção de cada um de nós sobre a essência da fraternidade, a essência da vida fraterna dentro da comunidade católica Nova Aliança. Eu sou muito feliz de poder deixar aqui gravado a cores e na minha voz, na minha presença, as coisas que eu gostaria, que eu quero que fique muito gravado no coração de vocês. Qual é a essência da fraternidade? O que é a fraternidade? É a geração dos que buscam a Deus. De todas as pessoas que fazem parte dos nossos encontros semanais, seja para o querigma, seja para a catequese, seja pastoral, existem pessoas ali naquele meio que Deus vocaciona de uma forma especial, toca de uma forma especial. É como se elas tivessem achado na igreja o seu lugar, a nossa comunidade. E por isso, tão entusiasmadas com as coisas que ela escuta e vê, ela quer dar um passo a mais, ela quer ir além. Ela quer buscar mais a Deus. E nisto consiste a geração dos que buscam a Deus, a fraternidade. Mas vamos ao nosso primeiro ponto, que é a consagração ao Espírito Santo. Eu tomo nas minhas mãos o folhetinho, porque às vezes a gente pode derrapar distraidamente e não fica um negócio muito bem proclamado para Deus, né? Então vamos ter nossos olhos fechados e nos consagrarmos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filhos de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar.
Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Com esta consagração ao Espírito Santo, vamos então passar agora ao segundo ponto, que é a formação propriamente dita. E nós vamos sempre partir da palavra de Deus. É um privilégio, gente, muito grande, é uma graça muito grande que nós alcançamos de Deus, qual seja o convencimento de que a palavra de Deus é aquela que vai abrindo caminho no coração das pessoas. É a palavra de Deus, saída da boca do Altíssimo, que convence o nosso espírito. É ela que deve ir adiante das palavras que o mesmo Espírito Santo que as inspirou, inspira também os nossos comentários, os nossos ensinamentos. Mas nós vamos, a princípio, sempre partir da palavra de Deus. Esta formação me foi inspirada ao longo do meu tempo de oração, dos meus tempos de oração, de estudo, de reflexão, de leitura orante, das coisas que nós temos, né, como dever de regra de vida, ler e aprofundar. Mas eu quero sempre que você tenha à sua mão a palavra de Deus, a Bíblia. E neste momento eu gostaria de usar a primeira palavra motivadora de Deus, que está no Salmo 24, no capítulo 6. E foi neste versículo que eu me inspirei e a partir do qual se desenrola toda esta nossa formação. Então, no Salmo 24, versículo 6, esse salmo nós rezamos, é um salmo invitatório do ofício das leituras, que costumamos rezar nas segundas semanas de cada mês. E diz assim, depois de fazer aquela pergunta, o salmista fala, quem subirá até o monte do Senhor, né? Quem ficará em sua santa habitação? E aí vem a resposta, é aquele que tem mãos inocentes e o coração puro, etc, etc. E depois do versículo 6, a palavra diz, é esta a gente que o procura, que procura a face do Deus de Jacó, isto é, aqueles que têm mãos puras, mãos inocentes, coração puro, que não corre atrás de vaidades, que não jura para enganar seu próximo. Esta é a geração dos que procuram a face do Deus de Jacó. É o título da nossa formação. Queridos, só seremos fraternos na medida em que no nosso coração, na nossa mente, na nossa inteligência, na nossa vontade, arder
a paixão por buscar em tudo a face de Deus. É uma expressão que significa buscar a vontade do Senhor. Sem esta paixão é impossível viver qualquer tipo de vocação dentro do contexto da vida cristã. Por que que nós concordamos e tantas vezes comentamos como nós estamos sentindo ao nosso redor um cristianismo assim meio água com açúcar, um leite meio temperado com água, uma meia boca de cristianismo. E aqui a palavra do Senhor coloca o modo como nós temos que buscar a face do Senhor. Que geração é essa que busca com paixão a vontade de Deus? Só quem busca desta maneira a vontade de Deus vive em estado de sacrifício agradável ao Senhor. Tomemos agora o Salmo 50, que vai nos colocar... Onde que está o Salmo 50? No versículo 14, diz assim: essa geração que busca Deus oferece a Deus o sacrifício de louvor e cumpre tuas promessas ao Altíssimo. Como é que eu demonstro que eu sou uma pessoa apaixonada por Deus? Que eu sou uma pessoa a quem Deus realmente ocupa o primeiro lugar? Essas pessoas, agraciadas pelo Senhor, podem oferecer a Deus o sacrifício do louvor da sua própria vida, unida ao sacrifício de Jesus. Esta expressão sacrifício de louvor é uma expressão muito usada no Antigo Testamento e que tem uma correspondência hoje, para nós, com a Santa Missa. Não existe maior louvor a Deus do que a nossa participação e comunhão no sacrifício de Jesus, que acontece na missa, que se renova e se prolonga na missa de cada dia. Como é que eu mostro, como é que eu demonstro, como é que eu testemunho que sou uma pessoa que busca a face de Deus? Uma das maneiras, talvez a mais privilegiada, é a participação diária na Santa Missa. E eu vejo com que dificuldade vários de vocês moram numa situação eclesial em que não se tem a missa diariamente. Já foi pior. Me lembro no começo de Marabá, que dificuldade para aquela comunidade nos anos de 1989, mais ou menos, em que não se tinha missa diária nas paróquias. E foi graças à insistência de um grupo dos primeiros, né, de Marabá, que deram um jeitinho lá de ir conversando com os padres e tal e coisa, e nem sempre agradando, mas conseguiram que a missa fosse celebrada diariamente. Esta é a geração dos que buscam a Deus. E no versículo 23, no mesmo salmo, nós temos aí Deus falando, né? Quem me oferece o sacrifício de louvor, esse me honra de verdade. E a quem caminha retamente,
farei experimentar a salvação de Deus. Quem me oferece o sacrifício de louvor, esse me honra de verdade. Na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20, nós temos um elo, um gancho que se prende a essas duas passagens dos Salmos que eu coloquei para vocês. O apóstolo diz: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Por meio de Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. E nós tocamos com a nossa mão. Quando nossas iniciativas não partem da vontade de Deus, mas da vontade do homem, da vontade da carne, ainda que sejam obras maravilhosas, grandes projetos, super estruturados, super bem arquitetados, bem montados, mas se nasce de uma vontade meramente humana e não está nos projetos de Deus, não vai para frente. Pode até durar um pouquinho, mas logo é como a erva do campo, né? Floresce, viceja e dali a pouco já não está lá mais aquela flor bonita. Então, minha gente, como é que nós podemos manter no alto, como é que nós podemos manter esta brasa que arde no nosso coração, este anseio por Deus na nossa vida, esta lembrança contínua de Deus ao longo do nosso dia? Nós temos essa dificuldade. No momento de oração, que todos nós devemos reservar cada dia, esporadicamente, uma vez ou outra, que não dá para você ser fiel ao ritmo que você organizou para a sua vida espiritual, paciência, Deus é humano também, não é? E Ele sabe, Ele viveu no meio de nós, como a nossa vida está ficando cada vez mais difícil. E daí a nossa luta por tentarmos manter, por tentarmos não abrir mão com facilidade desses momentos em que eu preciso crescer nesta graça de sentir a necessidade de Deus na minha vida. Hoje, por exemplo, mal eu pude fazer o ofício das leituras, porque eu passei a manhã inteira cuidando de um dente que infeccionou. E acabou a minha manhã por ali. O que eu faço nessa hora? Eu só recordo que durante o tempo inteiro que eu digo assim, não é o tempo inteiro, né, gente? Mas em vários momentos eu me lembrei de Deus, a presença de Deus. Eu estava na presença de Deus. Eu sentia saudades de estar com Deus. Então, não sejamos assim pessoas inconvenientes espiritualmente. Façamos de tudo para que sempre possamos salvar este momento da intimidade com Deus. Mas, no momento em que não é possível, no momento em que fica inviável, eu posso perfeitamente combinar com o Senhor um esquema de encontro. Senhor, toque a minha lembrança, me faça lembrar constantemente do Senhor. Gente,
Vocês que são casados, vocês que são namorados ou noivos, lembra do tempo de namoro e de noivado? A noiva ou a namorada não saía da cabeça do noivo e vice-versa. É aquela lembrança, né? Ai, lembrando o encontro passado e já programando o futuro. Mas com a cabeça na noiva, na namorada, na esposa. Assim tem que ser a nossa vida com Deus. E se é assim entre nós humanos, imagine com Deus como que não devia ser. Então é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo é a comunhão, não só do Pai com o Filho, mas a nossa comunhão com o Pai e o Filho é a pessoa do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo tem que nos possuir interiormente, porque é Ele que nos faz lembrar de Deus. É Ele que nos cutuca, ops. Lembra da nossa presença aqui no seu coração. E isso é uma aventura muito grande. Mas nós temos essa dificuldade humana, uma fraqueza em manter no alto tudo isso que eu tenho dito para vocês. Nós temos uma fraqueza em manter viva a convicção sobre essas verdades. Nós temos uma fraqueza de nos submeter a estes apelos, a estas exortações que o Senhor nos faz. Então, daí necessitarmos de duas forças necessárias. Necessitamos de forças necessárias. E que são frutos da presença e da ação do Espírito Santo em nós. Quais são essas forças necessárias? O amor e a fidelidade. Eu sou apaixonada por um versículo de um dos Salmos que diz: amor e verdade se encontrarão, justiça e paz se abraçarão. Não existe amor que não seja fiel. E a fidelidade que não se reveste do amor é uma fidelidade meio que forçada. É uma fidelidade obrigatória. Não, é por dever que eu sou fiel. Sou fiel à minha esposa porque, afinal, eu prometi para ela. Mas não é um negócio que é a cor natural, que vem do coração da gente. No livro dos Provérbios, há uma palavra maravilhosa que vocês podem pegar aí. É Provérbios 3, versículos 3 e 4. É a palavra de Deus que diz assim: o amor e a fidelidade não te abandonem. Ata-os ao pescoço, amarra-os ao pescoço. Inscreve-os nas tábuas do teu coração e alcançarás graça e bom sucesso diante de Deus e dos homens. Essas duas virtudes. Vamos pedir muito a Deus que nós o amemos do jeitinho que está escrito lá no primeiro mandamento da lei do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força de vontade. Não terás outros deuses na tua vida. O amor, gente, é excludente. O amor fiel é excludente, exclui tudo aquilo que coloca a minha fidelidade em risco. O amor e a fidelidade. Uma fidelidade que ameaça até de morte, não nos pode abalar. Fiel
Lembram do juramento que vocês fazem no matrimônio? Juramos fidelidade na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, nisso e naquilo outro. Imagine para aqueles que estão buscando uma radicalidade de vida maior. Como não tem que ser a nossa fidelidade? Uma fidelidade a toda prova. Embora esta maneira radical de falar, gente, sai de um coração humano e quer entrar num coração humano também de vocês. E tudo que é humano é limitado. Tudo que é humano não é plenitude. Plenitude é só Deus. Mas o que eu sou chamada a ser? O que eu sou chamada a fazer? Fazer da minha vida um caminho em direção cada vez mais da plenitude de Deus. Então, aonde que eu alimento esta busca da face de Deus? Privilegiadamente, já disse no começo, no santo sacrifício da missa. Porque ali nós temos o sacrifício total do Cristo total. Jesus que se oferece, renova a sua paixão, morte e ressurreição no nosso altar, a sua entrega, a entrega da sua carne para a vida do mundo, e nós com ele, que temos esse selo pastoral neste ano de 2015. Minha carne para a vida do mundo. Mas a minha carne precisa ser possuída pela carne e pelo sangue do Senhor. Senão estarei dando caco de vidro para as pessoas. Aí vem o tema da oração, que é o assunto da nossa catequese deste ano. Vejam, nas nossas reuniões de colegiado, principalmente, quando nós estamos tomando decisões, gente, nós não temos ideia da obra que Deus está fazendo. Porque nós temos as ideias e colocamos no papel. Tomamos as nossas decisões. Nós ali somos pessoas de oração, sim, graças a Deus, porque sem a graça de Deus nem rezar nós rezaríamos. Mas somos pessoas de entrega a Deus na nossa oração. E Ele vai fazendo o caminho dele, através dos nossos erros e acertos. Mas, ultimamente, nós podemos testemunhar para vocês que tudo vem confirmando a presença operante do Espírito Santo, nos fazendo tomar decisões que Deus quer. Não dá para falar aqui tudo, gente, mas eu exorto vocês a fazerem desse assunto tema da conversação entre vocês. O que Deus está fazendo no meio de nós. Só que esse tema da oração, numa dessas nossas reuniões de encontro com os servos, preparação dos servos para esse novo ano, a Beatriz dizia assim: eu não entendo como é que tem pregadores nós que têm medo de pregar. Eu falei: o quê? Tem medo de pregar? Aí uma das nossas que estava sentada, ele falou assim: eu tenho esse medo, eu não sei nem se eu sei rezar. Eu falei: olha, que bom que você tem essa dúvida. Que bom que você tem essa dúvida. Eu acho que eu não sei rezar, ela dizia. Eu falei: então você está ótimo. Você está dentro da Bíblia. O que São Paulo fala aos Romanos. Vale a pena vocês pegarem o capítulo 8 dos Romanos, versículo 26. Olha só. São Paulo diz: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza,
porque não sabemos o que pedir, nem como pedir. Não sabemos rezar. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Nós realmente não sabemos como rezar. E por isso precisamos do Espírito Santo. O que eu preciso pedir ao Espírito Santo? Que eu saiba rezar como convém. Rezar de acordo com a vontade de Deus. E eu acho que a melhor maneira de rezarmos com a vontade de Deus é rezar a palavra de Deus. É nos valermos daquela palavra que toca o nosso coração e conversar com o Senhor ali. Por que é que eu senti esta moção do Espírito Santo quando eu passei por este versículo, ou talvez por uma palavra só, através da qual já passei tantas vezes e sem nenhum efeito, porque agora está me tocando. Porque agora é hora de você partir dessa palavra num colóquio com Deus, numa conversa com Deus. É verdade que nós não sabemos como rezar, não sabemos nem o que pedir e nem como pedir, mas nós podemos aprender. Está aí a literatura cristã sobre a oração e a vida de oração. Está aí o nosso catecismo, cuja quarta parte dele, toda ela é dedicada ao ensinamento sobre a oração. E olhem que o catecismo tem 4 partes. Uma parte é sobre o conteúdo da fé, o credo. A outra parte é sobre os mandamentos, a moral. A outra é sobre os sacramentos, a vida sacramental, litúrgica. E a outra é a vida de oração. Se a oração não fosse uma coisa tão importante, certamente essa quarta parte do catecismo estaria fora do catecismo. Mas a Igreja sempre incorporou na sua doutrina, na sã doutrina da fé, esta parte, a oração. Então eu vou me valer hoje de um mestre, um padre do século IV, padre da Igreja, João Cassiano. Ele dedica algumas das suas conferências, também chamada colações, à oração. O que ele aprendeu de um abá sobre a oração. Eu pensei algumas coisas que eu gostaria de passar para vocês. Primeira coisa, o que eu resumi, tá, gente? A pessoa chamada a uma consagração especial a Deus deve colocar para si mesma a necessidade da busca constante da pureza de coração. Os monges do deserto, os padres do deserto, faziam muita questão de 2 virtudes, a humildade e a pureza de coração. Vejam como é importante a pureza de coração. Numa das bem-aventuranças, exatamente em Mateus 5:8, está lá Jesus falando: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o que vem a ser a oração? Vocês vão encontrar muitas definições de oração, mas eu
quero colocar aqui para vocês essa que está sendo o objeto da nossa conversa. Uma das finalidades da oração é a purificação do nosso coração. Por quê? Porque a oração nos coloca na presença de Deus. O Deus 3 vezes santo, o Deus puro, sem nenhuma mistura de mal, sem nenhuma intenção maldosa. A pureza do ser é só Deus. E temos esse privilégio de sermos admitidos e de sermos até desejados por Deus. Deus nos deseja. Deus nos quer na sua presença para nos tornarmos com Ele puros, como Ele é puro. E nós percebemos, gente, percebam, voltem atrás um pouco na sua história e veja você, quem era você antes de aprender essas coisas todas que hoje nós conhecemos? Antes de termos esse desejo de Deus, quem nós éramos? Como é que nós rezávamos? Se rezávamos, éramos cheios do mundo, pensamentos, desejos, obras, palavras mundanas, que o mundo aplaude, que o mundo gosta, que o mundo quer. E aos poucos, na medida em que nós nos retiramos na presença de Deus e ficamos ali na presença de Deus, perscrutando a Sagrada Escritura, nos deixando levar pelo Espírito Santo. Gente, este é o momento em que a graça de Deus passa nos lavando das nossas sujeiras, nos lavando dos nossos pensamentos, que não são os pensamentos de Deus tantas vezes. Vai lavando a nossa boca, vai lavando nossos ouvidos, vai lavando o nosso coração dos maus desejos, das más intenções na nossa mente. Que lindo! Que linda virtude a pureza de coração. Por isso são chamados felizes os que têm coração puros, o coração puro. E por que felizes? Não é tanto porque tem coração puro, mas é porque, tendo o coração puro, verão a Deus. E poderão já ver a Deus desde esse mundo. Ver a Deus nas pessoas, ver a Deus nas criaturas, ver a Deus nos acontecimentos. E quando nós somos agraciados pelo Senhor com esta virtude da pureza de coração, não é apenas uma pureza moral, é uma pureza de tudo. Uma pureza de tudo. Então, sim, podemos subir o monte do Senhor. Como diz aquele Salmo primeiro que eu comentava com vocês, o Salmo 24. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem tem mãos inocentes e o coração puro. Subir o monte é uma linguagem bíblica que quer dizer entrar em comunhão com Deus. Entrar diante da face do Senhor. Quem consegue se manter ali? Quem tem mãos puras e o coração inocente. Mão e coração puros. E o Senhor ainda nos alerta sobre esta necessidade da pureza de coração. Vamos pegar o Salmo 118, no versículo 118, versículos, 2, 19 e 20. Salmo 118, 19 e 20. Que diz assim:
O salmista pede, né, para Deus: abri-me as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor. Como em resposta a esse pedido, é esta a porta do Senhor. Os justos, os puros, entram por ela. Eu quero entrar na presença de Deus. Dedique-se. Dedique ao menos um momento do seu dia à oração. Daqui, disso tudo que eu tenho dito a vocês, decorre a importância da oração. Por que nós precisamos recorrer à oração? Porque ela tem que ter duas qualidades. A nossa oração deve ser contínua e sem interrupção. Isso eu aprendo lá no meu momento intenso de oração. Mas como é que nós vamos viver essa continuidade, essa constância na presença de Deus, essa oração ininterrupta, essa conversa, essa intimidade com Deus, no corre-corre da nossa vida que está ficando cada vez mais complicado? Está mesmo. Está difícil. Muito difícil. O mundo hoje está cada vez mais atraente, cada vez mais sedutor, exercendo sobre nós um poder de atração muito grande que nos dispersa de Deus. Daí, minha gente, a importância desses momentos especialmente consagrados, isto é, separados. Esses momentos sagrados para estarmos na presença de Deus. Ora, se nós estamos na presença de Deus e ali nós vamos aurindo dia por dia uma intimidade cada vez maior com Ele, através da sua palavra. E se eu não estou sozinha nisso, se eu tenho companheiros e companheiras que aceitaram esta proposta, aceitaram este caminho de santidade, não é possível que entre nós o espírito de fraternidade não brote com a maior naturalidade. Nós não precisamos fazer tantas dinâmicas de grupo. Nós não precisamos fazer tantos encontros de autoajuda ou de criação de clima comunitário, de espírito. Porque, meu Deus do céu, se cada um de nós estamos ligados, de fato, gente, uma oração verdadeira, que seja não um momento quase que de estudo da palavra de Deus. Isso não é oração, mas de conversar com Deus, de nos abandonar nele, de confessar a Ele, de abrir o nosso coração. Senhor, eu não sou capaz desse negócio aqui que você está pedindo para mim, mas eu não quero fugir disso. Eu admiro, eu quero isso na minha vida, mas não estou sendo capaz. Me dá força, Senhor. Me dá a graça. Vai me educando, vai me ensinando. Deus gosta dessa intimidade. Qual é o pai e a mãe, gente, que não gosta da intimidade dos filhos consigo? E quanto mais Deus for o centro da vida de cada um, mais nós estaremos próximos de tal modo uns dos outros que também a nosso respeito alguém lá de fora vai dizer: puxa, essa turma se ama. Como essas pessoas se gostam, como elas querem estar sempre juntas. Estou me lembrando aqui da roda de bicicleta. Ela tem um núcleo
né? De onde saem os raios que estão ligados a um aro, certo? Então, vejam bem, essas varetas, né, metálicas, somos nós. O centro é Deus. Percebam que quanto mais as varetas se aproximam do centro, se aproximam umas das outras também. Quanto mais se afastam do centro, mais se afastam umas das outras. Se você não está entendendo o que eu estou falando, não dá para imaginar, sai na rua aí, pega uma roda de bicicleta e você vai ver. Quanto mais próximos de Deus, mais estaremos unidos, próximos entre nós também. Eu fico um pouco preocupada com certas realidades eclesiais que se preocupam em promoções de eventos, promoções disso, promoção daquilo e tal e coisa, para criar um clima comunitário. Mas não falam de oração. Não falam de intimidade com Deus. Não falam desse despojamento, essa pureza de coração, esse momento em que a oração vai me despojando de mim. Isso é uma dificuldade para a criação de um clima fraterno. Olha, estou quase que nem o Hortelino troca a letra. Vocês lembram dessa revista? Não lembro não, imagine. Não são desse tempo. Mas na minha infância e adolescência, tinha um gibizinho e tinha lá o Pernalonga, e entre eles o Hortelino troca a letra, porque ele trocava o L pelo L. Então eu troquei agora, acabei de trocar, né? Mas vejo, eu fico admirada de querer se construir nessas realidades eclesiais um clima assim de confraternização, disso e daquilo. Então faz quermesse, faz festa, faz bingo, faz não sei o quê, noites dançantes, etc, quando não faz outras coisas, né? Para criar um clima comunitário. E não se fala de oração. Não se fala do despojamento. Gente, é na oração que acontece, oração verdadeira, estou falando, gente, porque se é a oração da boca para fora, daquelas que Deus nos acusa até, nessa quaresma vai aparecer algumas vezes, Deus nos acusando, quando ele diz assim, imaginem, quando ele diz assim, olha, esse povo me honra com os lábios, vocês estão me honrando com os lábios, blá, 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 mas o coração de vocês está muito longe do meu coração. Não estou falando de uma oração feita desse jeito, estou falando de uma oração de qualidade, uma oração que é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo no nosso relacionamento com o Pai, em Jesus Cristo. Não é possível que uma relação desta com Deus não vá nos purificando, isto é, nos despojando do nosso egoísmo, gente, do nosso egocentrismo. Vai fazer isto sim, nos despoja dessas coisas que é o que nos separa. É o que causa briga entre nós, mal entendidos, inimizades, fofocas. Percebem? Que coisa maravilhosa. Nossa vida em fraternidade, nossa vida em comunidade, conhece sim momentos de turbulência, momentos de tensão, momentos de agitação, de incompreensão, de afastamento das pessoas. Mas isso não pode nos apavorar. Isto, pelo contrário, deve nos fazer questionar em primeiro lugar sobre: nós estamos rezando? De fato, nós estamos fazendo da palavra de Deus a última palavra? Nós estamos sendo dóceis ao Espírito Santo?
Porque se nós estamos sendo dóceis ao Espírito Santo, essas coisas aos poucos vão sendo arrancadas do coração de cada um. Nossas motivações pagãs vão sendo batizadas, vão sendo cristianizadas, cristificadas pela graça do Espírito Santo. Então, neste momento, nós vamos fazer um momentinho de silêncio. Há quase 1 hora eu estou falando. E agora é hora de deixar que as coisas se assentem no nosso coração. Tudo isso entrou pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Mas é preciso peneirar, como faz o garimpeiro. Quando vai no garimpo, ele pega um monte de pedras na sua peneira, torrões, terra, né? E vai movimentando essa peneira na água até que fique muito pouca coisa, porque o que não interessava foi embora. Por isso, Senhor, receba pelas mãos de Nossa Senhora nosso ato de consagração. Cristalizai no nosso peito, Senhor, na nossa alma, na nossa mente e no nosso espírito, aquilo que cada um precisa pegar para si, fazer uma revisão de vida e retomar o caminho. Convido vocês a terem nas mãos o ato de consagração. Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, Mãe da Igreja e da nossa comunidade, como vossa filha e seguindo o vosso exemplo, eu consagro a Jesus todo o meu ser, meu viver, meu decidir e meu agir. Peço-vos conduzir-me pela mão, educar-me, instruir-me nos caminhos da obediência a Deus Pai e à Igreja de Cristo que confesso como una, santa, católica e apostólica. Nela eu quero viver e morrer, servindo a todos como Jesus serviu. A vós confio e peço que conserveis meu propósito de ser digna, de me alegrar nos sofrimentos, completando na minha carne o que falta à paixão de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. Amém. Passamos então agora para o nosso terceiro e último ponto da nossa formação desta semana. Eu peço que vocês façam por escrito, respondam por escrito. Por que por escrito, gente? Porque na medida em que eu vou escrevendo, eu vou organizando o meu pensamento. Eu vou percebendo melhor a realidade, como eu estou vivendo. E isso vai facilitar a minha comunicação com os outros na hora da partilha. Eu não vou ficar escorregando para lá e para cá. Eu tenho escrito, não vou ler também na hora da partilha, não é para você ler o que você escreveu. É para você explicar o que você escreveu. Então, você vai procurar responder por escrito, ainda que através de breves lembretes, pequenos lembretes.
E mesmo que custe para você, faça isso, faça esse exercício e tenta responder essas 3 perguntas que eu vou colocar agora. Durante o dia, no afã e correria da vida, eu consigo manter a lembrança de Deus? Eu sinto saudades da sua palavra? Segunda pergunta. Você consegue ou sabe distinguir entre as tantas palavras do Senhor que buscamos no ofício das leituras ou na liturgia da palavra da missa de cada dia? Você consegue e sabe distinguir entre essas tantas palavras aquela com que Ele, Jesus, toca você? Da mesma forma que Jesus foi tocado por aquela mulher doente, Jesus sentiu que alguém o tocou de maneira diferente. A multidão inteira tocava em Jesus, procurava tocar. Mas uma mulher tocou em Jesus de modo diferente. E nós estamos como que cercado de um monte de palavras favorecidas pela igreja, mas uma delas, ou poucas delas, vão fazer diferença para nós. Esta palavra, aquela mulher extraiu de Jesus, puxou de Jesus, como ele disse, uma força, o Espírito Santo. Essa palavra que me atrai, essa palavra na qual eu estou parada na minha oração, ela é a força do Espírito Santo. E a terceira pergunta é: quais são as suas dificuldades que você foi percebendo ao longo deste vídeo, desta formação? Quais são as suas reais dificuldades? Numa hora de partilha, os irmãos podem ajudar você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.